Bem-vindo ao meu site ubiratangel.com.br, um site que trabalha temas relacionados à área de humanas. Então, como vocês podem ver, nós temos vários trechos das obras do professor Milton Santos, dos livros do professor Milton Santos, já publicados, e também trabalhamos com outros autores que nós entendemos que reforça aí o entendimento de alguns conceitos trabalhados pelo professor Milton Santos. E hoje nós estamos aqui para esclarecer um questionamento, dúvidas que uma assinante teve em relação ao livro Espaço e Método. Então, se você é assinante, você pode sim colocar num espaço apropriado lá suas dúvidas em relação aos conceitos e às aulas que você teve e algumas coisas que você não entendeu, certo? Então hoje as dúvidas se atêm ao livro Espaço e Método. Então ela fez um resumo para nós aqui dos principais conceitos e ela entendeu até os conceitos isoladamente, mas não consegue fazer o link de um conceito com o outro. Ou seja, ela não consegue amarrar esses conceitos uns com os outros. Então é isso que nós vamos fazer hoje aqui, certo? Então tá lá, elementos do espaço, questão de método. O primeiro que você tem que entender, e ela fez correto, são esses 5 elementos aqui. Homens, as firmas, as instituições, o meio ecológico e as infraestruturas. Então os homens não é difícil, né? Os seres humanos, o homem atua no território, espaço físico propriamente dito, né? E através dessa atuação ele cria o chamado espaço geográfico, certo? Aí não tem dúvida. São homens interferindo no território que é ocupado por uma natureza natural, como diz Milton Santos. E essa transformação desse território é que cria o espaço geográfico. Então você vai ter que derrubar algumas árvores, você vai ter que fazer uma pavimentação, você vai ter que canalizar rios, e isso é a modificação do território e, consequentemente, a criação do espaço geográfico. E aí você tem o segundo, que são as firmas. O que são as firmas? É claro, esse termo é usado porque o livro foi escrito em 1990, aliás, publicado em 90, mas ele foi começado a ser escrito em 80. Então, em vez de falar corporações ou organizações corporativas, se falava as firmas. Então, aqui ele quer dizer empresas mesmo. Então, o que são as firmas? São empresas, são instituições privadas que também agem no espaço geográfico. Elas também produzem transformações. Só que essas transformações, elas têm uma finalidade clara: oferir lucro, oferir ganhar mais valia, como diz Marx. Então elas querem lucro, elas não estão interessadas, propriamente dito, no bem comum, na sociedade como um todo. Elas têm como prioridade os seus próprios interesses. E aí no 3 você tem as chamadas instituições. A que ele se refere são instituições criadas pelo poder público. Então aí nós já temos o tripé da análise do espaço geográfico. São os homens que agem no espaço geográfico, ora por meio de organizações, por meio de corporações, e ora eles agem no espaço geográfico por meio de instituições públicas, ou seja, por meio do Estado. Então, se o Estado visa o bem comum, isso em tese, obviamente, as firmas ou as organizações, elas visam o lucro privado. Então se instala na construção do espaço geográfico um conflito que é inevitável. Então esse conflito de interesses, Milton Santos entende que é a natureza do movimento aí. O espaço ele se movimenta com base nesse conflito entre instituições públicas e instituições privadas, entre o Estado que visa o bem comum, e as corporações que visam o bem privado de alguns grupos. É óbvio que isso é teoria, porque tem estados que também visam apenas o bem daquela elite que governa aquele estado, como é o caso do Brasil, por exemplo. E o bem público fica a segundo plano.
E aí você tem o chamado meio ecológico, né? Que é o meio ecológico? É a própria natureza. Então a natureza sofre com esse embate? Sofre. Nós estamos vendo aqui nos dias atuais no Brasil, né? Hoje teve a questão da polêmica sobre os mangues, a revogação das leis que protegem os mangues, e todo mundo sabe que é os resorts, né? A indústria hoteleira, a indústria do turismo querendo se apropriar do meio ecológico. Então há um embate, sim. Até então o Estado, que são as instituições públicas, ela preservava por meio de leis que ela pode e tem poder de criar esses espaços que são espaços considerados ecológicos, sagrados, do meio ambiente, né, que são importantes para a biodiversidade e tudo. E do outro lado você tem as instituições, as corporações, fazendo pressão sobre esse mesmo Estado a fim de que ele regulamente por via legal. Então, se a lei for alterada, não vai ser crime se apropriar daquele meio ambiente de maneira privada, visando um lucro de uma minoria. Então não vai ser crime. Hoje é crime, mas se alterar a lei não vai ser mais crime. Então o meio ecológico ele é diretamente afetado por esse embate que existe entre o setor público e o setor privado. E as infraestruturas, que são o número 5, elas são criadas ora priorizando o bem público, ora priorizando o bem privado. Então, o espaço geográfico ele deixa as marcas desse embate entre essas várias forças. No caso aqui são duas, né? O público e o privado. Então, se você olhar para o espaço geográfico, você vai ver claramente por meio das infraestruturas quem é que saiu vencedor daquele embate. Se aquela infraestrutura serve prioritariamente às instituições privadas, naquele dado momento o espaço geográfico foi dominado pelas instituições, pelas firmas. Mas se em outro momento você percebe que aquela infraestrutura foi colocada para o bem público, você percebe que a hegemonia naquele momento foi das instituições públicas, do bem comum. Então, para o Milton Santos não faz sentido falar uma cidade capitalista, uma cidade socialista, sei lá, uma cidade comunitária. Ele vai falar, não, eu quero ver o espaço. Eu vejo o espaço geográfico e eu vou analisar qual foi o resultado desse embate. Então isso varia muito de municípios, né, da localidade, das regiões, dos estados e dos países. Então não existe um país totalmente capitalista que sirva só as corporações, como também não existe um país totalmente comunitário e estado do bem-estar social que serve apenas à população. Ah, mas na Suíça o estado do bem-estar social. Não, na Suíça também há ações que servem às firmas. No Brasil, só as grandes corporações mandam. Não, tem prefeituras, tem estados em que o bem público se sobrepõe aos interesses privados. São raros, mas existem exemplos desse tipo. Por isso que o Milton Santos fala tanto sobre a importância do local e da região, principalmente do local. Porque é no local onde esse embate ele é muito mais vigoroso e as mostras dele de rebeldia da localidade, né, do homem lento, que não é integrado a essa dinâmica toda globalizada, porque as corporações elas têm interesses que vão além do local e do regional. Então, se uma região ou uma localidade passa desapercebido por uma grande corporação, ela consegue sim estabelecer um projeto de desenvolvimento que vise mais o bem público do que o bem privado. Então, ele fala, olha, então você tem que estudar cada espaço geográfico, cada construção do espaço geográfico deixa essas marcas, essas cicatrizes do embate entre o público e o privado. E os homens são agentes tanto do setor privado como do setor público. O meio ecológico sofre essas duas forças, essas duas pressões. E as infraestruturas, elas não só revelam o ganhador daquele embate, mas apontam para as direções futuras.
Porque se há muitas infraestruturas voltadas para o bem público, as corporações têm dificuldade de se apropriar delas. Mas é fato também que se há muitas infraestruturas voltadas para o setor privado, o bem público também tem dificuldade de se apropriar delas. Então, essa é a dinâmica. Entender o espaço como uma totalidade em movimento é entender que cada uma desses elementos, desses 5 elementos, tem uma configuração diferente em cada território, porque cada território constrói um espaço geográfico distinto, ok? Vou parar por aqui. No próximo vídeo eu vou tratar a questão dos intercambiáveis redutíveis uns aos outros, ok? Até o próximo vídeo. Não se esqueça de deixar o like se você gostou da aula, porque é importante para que o conteúdo do professor Milton Santos seja divulgado de maneira mais ampla, porque tem gente que procura e não acha aí esses elementos, ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo.